Salve Maria Santíssima, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja em cada coração. Muito bem, dando sequência a essa série de vídeos de formação para nossa total consagração à Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort, hoje vamos meditar o nosso 15º passo, que trata a consequência dos nossos maus hábitos. Nós bem sabemos que quanto mais nós queremos ser espirituais, mais nós vamos sofrer daquilo que nós vivemos no passado. Nós vamos sofrer mais tentações, mais tentativas de cair, mais propriedade de queda, mais desejo de queda. E assim também fala, mencionando aqui, o parágrafo 22 do livro Imitação de Cristo, que assim trata: quanto mais o homem quiser ser espiritual, tanto mais amarga ele fará a vida, pois melhor conhece e mais claramente vê os defeitos da sua corrupção humana. Assim define esse trecho da Imitação de Cristo. Nós sabemos que os nossos maus hábitos são muitas vezes frutos dos nossos pecados anteriores, cotidianos e atuais, e consequência do pecado original também. O maior pecado que vem com o pecado original, nós bem sabemos que é o pecado da soberba e da vaidade. Não foi isso? Quando Adão e Eva estiveram no paraíso, por vaidade e orgulho, quando Lúcifer se transfez de serpente, e ali teve toda aquela trama de sedução em falar para Eva, se ela comesse daquele fruto que Deus tinha proibido, ela teria ciência do bem e do mal e ela seria como Deus. Então entrou nesse desejo no coração, esse pecado da vaidade, do orgulho e da soberba. Bem também foi o pecado onde Lúcifer foi se precipitado no céu, quando ele quis ser igual a Deus. Foi aí que o menor dos anjos, o mais humilde, São Miguel Arcanjo, deu o grito no céu: quem como Deus? Foi aí que foi precipitado Lúcifer, e uma terça parte dos demônios foi precipitado do céu, pelo orgulho e pela vaidade. E esse maior pecado, esse melhor deslize, tem pego a humanidade como um pecado chamado luciferino. É o pecado próprio de Lúcifer, é o pecado da desobediência, o pecado da soberba e o pecado da vaidade. E muitas vezes esse pecado da vaidade, do que nos atrapalha na nossa vida de servos, de escravos, de católicos, ele não nos deixa reconhecer muitas vezes que nós precisamos modificar o nosso coração, que nós precisamos nos transformar, que nós precisamos nos moldar, que nós precisamos nos esvaziar. Muitas vezes nós achamos que tudo acontece porque nós fazemos, porque nós rezamos, porque nós fazemos muitas novenas, porque nós vivemos assim dentro da igreja, mas muitas vezes nós temos o coração blindado, nós não deixamos realmente a graça de Deus acontecer. Nós participamos da igreja, somos inseridos muito tempo, muitos anos, frequentamos as missas, frequentamos as novenas, as confrarias, tudo aquilo que nos é proposto, mas muitas vezes nós vivemos dentro desse pecado. Ou seja, muitas vezes nós não deixamos o nosso irmão ser mais próximo de nós achamos muitas vezes o maior mal de dentro da igreja, e muitas vezes aquela competição de achar que um é melhor que o outro, que um toca melhor que o outro, que um canta melhor que o outro, que um padre será melhor que o outro, que um ministro tem melhor destaque que o outro, que um servo tem melhor que o outro. Não, para Deus o menor e o maior serviço dentro da igreja é o mesmo. A graça e a alegria de Deus dentro desse servir é o mesmo, desde a pessoa que vai à igreja até a pessoa que faz o canto, que ministra a música, que lê na missa, o padre que celebra a missa. Tudo é um culto perfeito a Deus, sim, porque isso nos exercita a ser humildes. Vim aqui na igreja, de repente passar o pano nos bancos, lavar os banheiros, isso é exercício de nós exercermos a nossa humildade. Ficar na porta, acolher bem a pessoa que chega na igreja, muitas vezes são visitantes de outras cidades, visitantes de outras paróquias, e isso nos exerce a nossa humildade. Nós precisamos meditar nisso daí para nós podermos fazer a nossa verdadeira conversão interior. Bem como eu falo, a nossa conversão ela precisa ser exercida todos os dias na nossa vida, para que possamos viver bem essa graça. E nós precisamos nos desprender principalmente desses pecados, de achar muitas vezes que tudo é a culpa do outro. Muitas vezes também esse pecado da soberba, da vaidade, e esse peso, essas consequências dos nossos maus hábitos, porque nós vamos impregnando de maus situações mal resolvidas na nossa vida, e nós vamos achando que tudo é culpa do outro. Sim, nós vamos achando que a cruz é pesada por conta do outro, que nós sofremos humilhações por causa do outro, que nós temos dores físicas por causa do outro, que nós temos situações financeiras difíceis por causa do outro,
porque passamos dificuldade financeira de alguma coisa e muitas dívidas por conta do outro. Então sempre nós vamos pegando e colocando culpa no outro. E isso vai nos apagando a graça de Deus na nossa vida, porque nós não reconhecemos o nosso fundo mal, o nosso fundo interior que precisa ser modificado, e muitas vezes por essa soberba, por essa vaidade, não aceitar essa consequência que o pecado traz em nós, através de tudo aquilo que fica impregnado, dos maus hábitos, dos maus costumes, de todos os pecados, muitas vezes que nós não confessamos de forma certa para o Padre, porque é assim, o próprio sacerdote fala: se você esquecer um pecado, depois você se lembrar, pela graça divina você é perdoado, mas você deve confessá-lo na próxima confissão. Se você omitir o pecado, você sai com aquele pecado e mais muitos pecados também, porque você deixou de confessar por totalidade. E muitas vezes um pecado mal confessado, uma confissão mal feita, uma vida desregrada, é consequência também desses maus hábitos também. Nós precisamos entender que por conta do pecado e dos maus hábitos, de todas as consequências, nós somos acometidos muitas vezes de muitas fraqueza por conta do pecado, que fere e enfraquece, como já vimos, a nossa relação com Deus, enfraquece o nosso relacionamento com as pessoas e também nos extingue da caridade que nós buscamos. Ou seja, nós deixamos de ser pessoas caridosas. Uma vez que nós vamos nos afastando de Deus, nós vamos ficando com o coração pedrificado e não existe mais a caridade em nós. Sem perceber, nós vamos deixando de ser pessoas bondosas, e aí a necessidade do outro, o sofrer do outro e a necessidade do outro para nós não parece uma coisa banal, porque a gente vai se esvaziando de uma tal forma e fica esvaziado, fica totalmente nulo para aquilo que Deus quer em nós. E muitas vezes nós vamos ocupando nosso coração, que está nulo, que está vazio, de coisas imundas, de coisas sujas, de coisas que não vai levar nós a uma conversão, a uma mudança de vida. É muitas vezes aquele ditado que fala que é como se fosse um porco que foi dado um banho e imediatamente foi lhe dado de novo vontade do porco de rolar no chiqueiro. Muitas vezes nós somos assim, nós tentamos caminhar, nós tentamos buscar, nós tentamos andar para frente, mas muitas vezes somos igual a esse porco. Muitas vezes nós gostamos de viver na sujeira, muitas vezes nós gostamos de rolar na lama e ficar tudo sujo de imundícies. Muitas vezes nós somos aquele filho pródigo que deserta do pai, que pede aquelas coisas, que pede a parte da herança e quer viver a vida por si. Como dizer assim, quer fazer a sua carreira solo. Eu vou viver minha vida e que se Deus quiser, eu não quero saber de igreja, não quero saber de mais nada, e praticamente vira as costas para Deus. E muitas vezes a gente é igualzinho aquele filho pródigo de verdade. A gente precisa comer muita lavagem para aprender que na casa do nosso pai a gente tinha fartura. A gente precisa comer muita lavagem para aprender a ser obediente, que muitas vezes a gente não quer ser obediente. Hoje a maioria das pessoas sofre e padece por conta disso, por conta da desobediência. Porque servir, viver aquilo que Deus nos propõe, requer obediência, requer sacrifício, requer anulação de muitas coisas na nossa vida. Precisa ser anulado, precisa ser cortado muitas coisas. E como nós já vimos nas outras aulas, como é mais gostoso aos olhos do homem passar pela porta larga. Como é difícil, sofrido e árduo aquele homem que quer viver pela porta estreita. Não é verdade? Então nós precisamos ver isso daí na nossa vida, fazer esse exame de consciência, rever esse conceito disso. Onde nós queremos chegar? Qual porta eu tenho dado preferência de passar? A porta larga, escancarada, que me dá todos os prazeres, todas as regalias, todos os benefícios, todas as vantagens da vida, ou a porta estreita, que me faz viver uma vida às vezes sofrida, difícil, muitas vezes amarga, mas eu sei que no final eu vou ter a recompensa do céu. Nós precisamos acreditar e ser mais fiel à sabedoria eterna, a sabedoria eterna encarnada, que é Jesus que nasceu do ventre da Virgem Maria, para que não caímos mais na ignorância, da cegueira, na loucura e no escândalo e principalmente no pecado. Nós precisamos ser mais dóceis e procurar mais. Sim, nós precisamos fazer esse sacrifício de procurar mais Jesus. Tem aquela passagem que fala na Bíblia, que fala assim: permita-se encontrar enquanto é possível. E nós estamos vendo isso e muitas pessoas não se atentaram a isso, que isso que está acontecendo já é bíblico. Quantas pessoas hoje, agora aqui, vou falar o horário que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, são 5 para 7 da noite, eu estou fazendo aqui, meus vídeos eu gravo aqui na Santa Luzia, essa igreja aqui nesse horário é para estar lotada de gente, missa das 7 horas da noite, missa dos jovens, eu passei agora pelo corredor ali, daqui a pouquinho, 7 horas da noite, a missa vai ser transmitida online pelo Facebook,
Eu vi ali 2 ministros, o coroinha, o músico que vai tocar na missa e o cinegrafista. Olha como não está sendo bíblico isso. Procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. E muitas pessoas não se atentaram a isso. E agora já quase não conseguem encontrar. É raro. Se você consegue encontrar um padre para fazer uma confissão, muito mais ainda se você consegue receber a Eucaristia. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos nos atentar que o nosso tempo está curto e todas as profecias bíblicas estão se cumprindo na nossa vida. Nós precisamos abrir nosso coração e pedir que Nossa Senhora venha mesmo, tirando tudo aquilo que tem impregnado na nossa alma, que não nos deixa fazer essa experiência de uma verdadeira conversão, essa experiência de uma verdadeira mudança de vida na nossa vida. Nós precisamos meditar mesmo o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos nos moldar. Como já disse nas outras aulas, é preciso nos deixar nos amolecer. É justamente isso, deixar-nos amolecer nosso coração, amolecer nossa carne, amolecer nosso espírito, porque aí sim nós podemos ser maleáveis. É isso que nos falta, é justamente esse pecado da soberba, da vaidade e do orgulho faz em nós, nos deixa rígidos diante das coisas de Deus. Aí Deus não consegue trabalhar, porque Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio. Deus não força nada. Jesus fala assim na nossa escritura: eis que estou à porta e bato. Ele bate na porta. É você que tem que ter a decisão de abrir o coração para Jesus. Ele não vai arrombar seu coração jamais. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós não queremos deixar Jesus entrar na nossa casa. Nós ficamos chamando Jesus, Nossa Senhora, os nossos santos de devoção, Nossa Senhora Aparecida, só na hora que nos convém. Na hora de uma dificuldade, na hora de uma enfermidade, na hora de uma morte, na hora de um acidente. Aí sim, nós lembramos de Jesus, lembramos de Nossa Senhora Aparecida, São Bento, São Miguel, não é assim? Mas na verdade, nós não queremos viver com Ele todos os dias. É como se Nossa Senhora Jesus fosse um artefato assim que ficasse na nossa gaveta. Nossa, eu preciso de Jesus agora, vou lá abrir a gaveta, nossa, preciso um pouquinho de Jesus. Jesus, muito obrigado, agora não preciso mais de você, guarda na gaveta. Isso daí não é papel de um cristão de verdade. Isso daí é o papel de um cristão que é soberbo, que é vaidoso, que acha que as coisas acontecem por si. Isso precisa ser mudado no nosso coração. Isso precisa ser transformado, porque se isso não acontecer na nossa vida, nós vamos ser igual um fantoche. E aí, por que eu falo isso? Porque Satanás vai colocar a gente na mão, vai fazer brinquedinho de nós. É muitas vezes isso que acontece na nossa vida. Satanás quer nos fazer de fantoche. E muitas vezes as pessoas não entendem que o pecado ele é muito grave na nossa vida, ele é muito sério, e muitas vezes nós deixamos de viver uma vida de santidade porque nós gostamos de pecar, nós gostamos de viver aquilo que é errado. Vamos pedir para Nossa Senhora hoje essa graça de se interiorizar, de descobrirmos aquilo que nos falta deixar para trás nos nossos pecados, nas nossas maquinações, nas nossas misérias, tudo aquilo que está no nosso coração nessa noite, para que assim ela possa vir na nossa vida, tirando tudo aquilo que ficou de resquício, tudo aquilo que é sobra, tudo aquilo que é rebarba, tudo aquilo que é como se fosse uma peça que foi torneada, que o metalúrgico ele precisa arrancar todas as rebarbas e deixar a peça lisa, a peça completamente polida. Maria Santíssima, guarda fidelíssima de nossa alma, lançamos em vós e imploramos o vosso compassivo olhar. Despojai-nos de todos nós mesmos, do nosso orgulho, de toda a sinceridade, revestindo de Jesus, para que aprendamos a amar a Deus e devotar ao próximo. Atentai-nos, ó Mãe das Dores, e confortai nosso coração no incêndio da caridade do coração imaculado vosso. Que aceiteis e fazeis morrer de nossa própria vontade, que sejamos sempre dóceis às suaves austeridades para conosco, preparar para nós na consagração que queremos fazer, encaminhando pelos passos e pelas veredas da virtude as coisas que são tão difíceis na nossa natureza. Amém. Nossa Senhora da Esperança, que saibamos seguir a Jesus, renunciando sobre nós mesmos e tomando a cruz de cada dia. Amém. Que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Salve Maria Santíssima.